A primeira coisa que eu gostaria de comentar com você, caro aluno, é a questão da crise de 1929. Mas não simplesmente a crise de 1929. É você ter em mente que o vestibular da UFRN pode fazer uma relação com a crise atual. Essa crise que você deve lembrar que teve início nos Estados Unidos em razão da questão do subprime, a questão do mercado imobiliário com as hipotecas de alto risco. E aí você sabe que aqui no Brasil a coisa não foi dessa forma, não aconteceu dessa forma, porque no Brasil a gente não pode, né, Douglas, dar a casa própria como garantia de um empréstimo, né? Douglas está se ajeitando aí, está rindo, mas é isso. Nos Estados Unidos houve um calote que acabou bagunçando, digamos assim, o sistema financeiro. Tanto os bancos como as seguradoras foram afetadas. E você sabe que o governo americano ele fez o quê? Um pacote de ajuda, só um pacote que o Obama conseguiu do Congresso, ele conseguiu 700 bilhões de dólares. E aí a gente lembra um pouco de uma coisa que tinha acontecido lá depois da crise de 29, que foi provocada, né, pelaquela questão da superprodução. E o que é que a gente lembra, pessoal? O New Deal. Cuidado, o New Deal foi o pacote que o presidente Roosevelt fez para tentar recuperar a economia americana no pós-crise de 29. E a gente sabe que hoje, não só os Estados Unidos, mas vários países da Europa, a União Europeia como um todo, o próprio Brasil, com a ideia da redução do IPI da linha branca, o IPI dos automóveis, a questão de investimentos no PAC ou créditos imobiliários, todas essas medidas acabaram sendo intervencionistas. A gente sabe que aquela ideia do Estado não intervir na economia, que era tão bem colocada pelo liberalismo, ela está meio que fora de prática, fora de questão. Professor Douglas, fique à vontade, suas considerações iniciais. Eu gostaria de iniciar por uma questão bem atual, uma questão que nós preparamos, eu e o professor François, preparamos uma questão sobre, é melhor você olhar a foto, a imagem primeira, que você vai saber sobre o que estamos falando, né? A queda do Muro de Berlim, não é, gente? 1989, o novembro de 1989, que entrou para a história. Sobre esse acontecimento, nós temos algumas considerações a fazer. Vocês estão vendo aí a euforia inicial, o professor Luiz Carlos sentado na cadeira e assistindo, né, a queda do muro, toda aquela euforia em cima do muro. E havia uma expectativa do mundo, havia uma euforia muito grande. E nós, todos que vivemos, mesmo que à distância esse momento, de que o mundo entrasse em uma nova era. E temos uma questãozinha sobre a queda do muro. Vamos a essa questão. Na foto acima, a foto acima retrata os festejos da queda do Muro de Berlim. Sobre esse acontecimento, podemos observar que a alternativa A queda do muro marcou o triunfo do socialismo real sobre o capitalismo alemão. B, a queda do muro marcou o fim de uma era, sepultando a Guerra Fria e marcando o fim do socialismo real. C, marcou o triunfo do capitalismo e o início de uma era de paz mundial. E a alternativa D, a queda do muro marcou o fim da antiga Alemanha Oriental, a Deutschland Democratic Republic, e da Segunda Guerra Mundial. Professor Douglas, essa questão realmente é belíssima, uma vez que estamos completando aí, né, 20 anos, 20 né? anos, 20 e anos. você pode, inclusive, lembrar que os jornais, né, de todo o país, noticiaram, do mundo inteiro, noticiaram esse fato que a gente lembra, né? Professor Douglas já é um pouco mais velho que eu, ele me conta assim efusivamente, né? Eu era uma criança, mas eu lembro do show do Pink Floyd, The Wall, né? Com aquela grande comemoração. Então vamos comentar as questões, né, professor Douglas? A gente pode fazer um pai bola, eu vou comentar aqui a letra A, você comenta a B, a C, vamos lá. E assim a gente vai, né? Vamos fazer de uma forma prática. Letra A diz assim: a queda do muro marcou o triunfo do socialismo real sobre o capitalismo alemão. Ora, pessoal, de maneira alguma, a gente sabe que esse muro, ele servia para separar a Berlim Oriental, que tinha a influência do comunismo, e a Berlim Ocidental, que era influenciada pelo capitalismo, evidentemente, americano. E a gente sabe que a queda do muro, ela não marca o triunfo do socialismo, e sim a derrocada do socialismo. A gente tem aí, na verdade, um grande símbolo de quê? Do fim da Guerra Fria. Então a letra A não pode ser a alternativa. Professor Douglas,
Vamos à letra B aqui, gente. Muito bem dito pelo professor François, que já desvendou praticamente essa questão. É bom lembrar que essa euforia inicial da queda do muro, ela trará depois um outro sentimento. Né? Embora estamos em plenos festejos da queda do muro, é bom que a gente lembre também que apenas retrata um momento de transição, e esse momento de transição se dará com o fim do socialismo e a consolidação do capitalismo. O fim do socialismo real, aquele socialismo do leste europeu, por favor, a câmera aqui em mim, o fim do socialismo real, a queda do comunismo no leste da Europa, ficará marcada pela abertura do muro, que vai dar início a um processo que já tinha surgido na Hungria. E no momento daquela foto, a gente pode até recordar novamente a imagem da foto, o momento daquela foto nós temos aí aquela euforia toda. Imagine, professor François, que cada alemão oriental que atravessasse o muro ganharia 100 marcos para gastar. Muitos sociólogos hoje, vamos voltar aqui em mim, por favor, a imagem, muitos sociólogos hoje comparam aquele momento de festa à inauguração de um grande shopping em que você seria convidado e receberia um bônus de 100 marcos ou 100 reais para o nosso país para gastar. O problema é que muitos não teriam dinheiro nos dias seguintes para voltar ao shopping e gastar novamente vestibulando. E é isso aí, a realidade que o povo alemão oriental não estava acostumado com a chegada de um novo sistema econômico, o capitalismo, que traria, depois da festa, a ressaca, o desemprego de parte da população, o desmanche da máquina estatal e do regime de bem-estar social da Alemanha Oriental. Mas aí são consequências que podem estar presentes também na prova de vocês, lembrando que daqui a pouco a gente responde. O professor Luiz Carlos está pedindo para a gente responder logo essa questão. Calma, professor Luiz Carlos, calma. Na verdade, o fim da Alemanha Oriental, simbolizado pela queda do muro, o fim do socialismo real, traria também o fim da tentativa de um regime de bem-estar social, um choque neoliberal capitalista nesses países que teriam consequências gigantescas. O desemprego de 20% da população, a demissão de 70 mil professores da Alemanha Oriental que foram proibidos de dar aula, a extinção do Partido Comunista e outros acontecimentos que levam hoje a um outro lado da festa que a mídia não mostra. Imaginem até que os antigos alemães orientais criaram uma palavra, nostalgia, para se referir ao seu antigo país. Nostalgia, que significa nostalgia, que uma tradução mais ao pé da letra nos daria saudade. Imaginem vocês. Mas vamos responder essa questão. A letra B, acho que todos os vestibulandos que estudaram um pouquinho já mataram essa questão. É muito fácil, né, professor? A letra B de Botafogo, né? Ganhamos hoje. A queda do muro marcou o fim de uma era, sepultando a Guerra Fria e marcando o fim do socialismo real. Seria a alternativa mais plausível para essa questão. Professor François, quer fazer? Ok, professor, eu acredito que essa questão já ficou bem clara, mas eu gostei muito do seu exemplo da ideia dos 100 marcos, né? Que a gente lembra também uma coisa, e você, vestibulando, deve ficar atento. Isso acontece muito com os atletas de Cuba, né? Uhum. Os atletas de Cuba, quando estão numa competição internacional, o assédio é muito grande, só que o assédio não é com 100 marcos, é com $1 milhão, é com coisa que... Então, a delegação de Cuba tem muito problema, muita preocupação hoje em dia quando tem uma competição internacional, porque a vontade de muitos atletas é deixar Cuba. Enfim, nós temos que entender que, já que a gente está falando em socialismo, a ideia da Revolução Cubana também deve ser estudada por você, deve ser lembrada, porque aconteceu em 1959 e é um assunto importante e é bom a gente lembrar também, não só pelos 50 anos da Revolução Cubana, a gente deve lembrar que Cuba já foi aliada americana. Os americanos, eles queriam a derrubada do ditador Fulgêncio Batista, mas depois, quando Cuba toma uma ideia de socialista, claro que os Estados Unidos vão virar as costas e vão decretar o embargo, né? Então é importante a gente lembrar, porque o presidente Barack Obama, ele tem buscado uma reaproximação de Cuba. Isso é uma coisa que até então não vinha sendo, né, trabalhada nem por Reagan, nem por Bush, nem por Clinton, que tinha um pouco mais de abertura, né? Então fique atento a essa reaproximação
dos Estados Unidos com Cuba. Não diria reaproximação, mas uma abertura, né, de um diálogo, uma questão muito importante também. Professor Douglas, vamos para uma outra questão, uma questão agora que você preparou aqui para a gente, né, com um pouco de história do Brasil, não é isso? É isso aí. Vamos viajar ao Brasil Colônia, vestibulando. E no Brasil Colônia, um fato muito importante foi o movimento dos quilombos. E dentre esses quilombos, a gente vai lembrar, um minutinho aqui a câmera, a gente vai lembrar do quilombo de Palmares. Palmares, que é simbolizado como um núcleo, um centro, uma referência quando se fala em resistência negra à escravidão. Talvez o mais famoso, talvez não, com certeza, né, professor François? Com certeza. O mais famoso dos quilombos é o quilombo de Palmares. E sobre esse quilombo de Palmares, lá hoje no estado de Alagoas, existe até uma confusão em relação a isso, porque no passado pertenceu àquela região a Pernambuco, a região da Serra da Barriga, e hoje é de Alagoas. Mas aí está muito claro, no período colonial era de Pernambuco, hoje pertence a Alagoas. E na região do quilombo de Palmares, nós vamos ter um quilombo que durou quase 100 anos, resistiu, aproveitou-se, é bem verdade, né? O professor François lembra muito bem disso, o quilombo de Palmares aproveitou-se também de outros acontecimentos que vivia a colônia, como a própria invasão holandesa, para que eles tivessem um pouco de paz, para que eles não fossem tão incomodados. Embora diversas expedições tentaram destruir o quilombo que se agigantava. E dentro desse quadro, nós temos uma questão bem interessante que nós preparamos para vocês, vestibulando sobre isso aí. Vamos à questão. Eu vou ler aqui para o professor Douglas. A você, vestibulando. Em 1694, uma expedição chefiada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho foi encarregada pelo governo metropolitano de destruir o quilombo de Palmares. Isto se deu por quê? Aí você tem casas alternativas aí. Alternativa A. Os paulistas, excluídos do circuito da produção colonial centrada no Nordeste, queriam aí estabelecer pontos de comércio, sendo impedidos pelos quilombos. Imagine, professor Douglas, os paulistas querendo estabelecer comércio nessa região. Realmente, pessoal, é uma situação que a gente não tem como aceitar de hipótese alguma, porque nessa época o comércio ele era muito insignificante. Você deve lembrar que o comércio no Brasil ele começa a ter alguma força quando ocorre o ciclo do ouro, que é no século XVIII, ou seja, um século depois desse acontecimento. Então, a gente não pode aceitar a letra A. Vamos, então, para a letra B, professor Douglas. Diz assim, eu vou ler para o professor Douglas comentar. Os paulistas tinham prática na perseguição de índios, os quais, aliados aos negros de Palmares, ameaçavam o governo com movimentos milenaristas. Essa alternativa, a câmera, por favor, em mim, essa alternativa é talvez a mais absurda de todas. Em verdade, os paulistas tinham experiência em caçar índios para a escravidão. Tá? Aí a gente vai lembrar das bandeiras de caça ao índio, né? A gente vai lembrar de Antônio Raposo Tavares e Manuel Preto e outros bandeirantes de caça ao índio. Mas, em verdade, não havia relação entre os índios e os negros de Palmares. Essa alternativa estaria totalmente descartada. Não haveria sentido para ela.